Está no ar o programa Consultório, seja muito bem-vindo. Ora, estamos a começar a semana e até sexta-feira já sabe que são vários os temas e também convidados que vão passar neste programa, sempre com o objetivo de deixar aqui a sua saúde em dia. Como não adoecer é o nome do livro que vamos conhecer no programa de hoje. Vamos aqui também falar de uma campanha da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular que desafia os portugueses a adotar estilos de vida saudáveis nas férias e é aqui que vai poder participar na edição de hoje. Portanto, tem a oportunidade de esclarecer as suas dúvidas relacionadas com a especialidade de cardiologia. Mais à frente no programa vamos assinalar o Dia Mundial do Cancro do Pulmão e deixar aqui um alerta também muito importante. Este é de facto o cancro que mais mata, mas o diagnóstico precoce pode salvar vidas. Por isso, o rastreio, os sintomas e também o consumo do tabaco são tópicos a ter em conta nesta conversa. Portanto, o resumo é que a cardiologia é então a especialidade da edição desta segunda-feira. Participa através do número de telefone 22 508 3297, 22 508 3297 ou também do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Tem a oportunidade aqui de ver a sua dúvida esclarecida até bem perto das 15h45. Tome nota também deste novo horário que cumprimos então a partir de hoje, segunda-feira, que vamos precisamente cumprir neste novo programa, nesta nova grelha aqui no Porto Canal. Está no ar o consultório. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Consultório aqui no Porto Canal, de segunda a sexta-feira. Já sabe que pode contar connosco neste horário, das 2 agora até bem perto das 15h45. Participe. Hoje, se tem dúvidas relacionadas com a especialidade de cardiologia, não deixe então de ver aqui as suas questões esclarecidas de duas formas. Como já sabe, pode participar através do número de telefone 22 508 3297, também do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. São vários os temas que vamos explorar, portanto, ao longo desta hora e 45 e vamos começar precisamente com o livro Como Não Adoecer. Está connosco a doutora Ana Moreira, é médica, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa e também autora deste livro que vamos aqui explorar, Como Não Adoecer. Muito obrigada por juntar-se a nós neste programa. É meu. É um gosto conhecê-la também. Muito obrigada. E acima de tudo, bom voltar a esta casa. Sem dúvida, e acima de tudo explorar este livro. Já lá vamos saber como não podemos, de facto, adoecer. Como nos manter saudáveis. Exatamente, acho que é fundamental nos tempos de agora. Mas antes disso, convém compreendermos esta abordagem da medicina integrativa para percebermos a proposta deste livro, Sr. Doutor. Certo. Acho que é fundamental. Certo. Portanto, esta ideia resulta de um movimento que começou nos Estados Unidos, eu diria que há cerca já de 50, 60 anos, em que os pacientes se sentiam insatisfeitos com o sistema de saúde. E isso gerou um conjunto de técnicas, na altura chamadas técnicas alternativas ou complementares, que eram exatamente complementares ao sistema de saúde tradicional. Dentro dessas técnicas, em que se começou a falar mais de dieta, em que se começou a falar do mindfulness, em que se começou a falar do sistema de redes e o que é isso, em que a parte emocional entra na gênese das doenças, é o que nós hoje chamamos de medicina integrativa ou medicina funcional. Nos Estados Unidos chama-se mais medicina funcional. Na Europa chamamos mais medicina integrativa e, portanto, é uma área que é complementar à medicina, na qual temos uma equipa de médicos dentistas, de enfermeiros, de nutricionistas, de psicólogos, de fisioterapeutas, portanto, profissionais de saúde que usam mais, vamos dizer assim, estas técnicas daquilo que nós chamamos de medicina integrativa. Mas isto na prática funciona mais ou menos desta forma. Portanto, todos estes especialistas olham mais para a pessoa, para o doente, digamos assim, certo. Não para a doença, não é? E vão aprofundar todas as partes importantes certo. daquela pessoa, porque vão tentar resolver a nível social, isso. emocional e físico também, não é? Vamos desmistificar isso um bocadinho, que é muito importante. Hipócrates, que é
aquele que nós consideramos que é o pai da nossa medicina ocidental, falava exatamente nisso, que nós temos que olhar para a pessoa. Quando nós olhamos para a pessoa, olhamos mais do que simplesmente para a doença que a pessoa tem. E isto nós aprendemos no primeiro ano de medicina. Primeiro ano da Faculdade de Medicina, todos nós aprendemos esta teoria. Olhamos para a pessoa, para o paciente, como um todo. Este como um todo é que depois às vezes não conseguimos pela subespecialização a que foi sujeita à medicina desde há uns anos a esta parte. Portanto, o facto de termos subespecialidades e o facto de termos muito mais tecnologia na medicina neste momento faz com que nós passássemos a olhar muitas vezes para a doença ou catalogássemos as doenças. Então, esta abordagem e este movimento, que na realidade foi um movimento médico e foi um movimento de saúde, porque repare, hoje em dia já se considera mais um movimento de saúde, é saúde integrativa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a Alexandra, que não é médica e não é profissional de saúde, pode incluir-se no movimento de saúde integrativa, por exemplo, se começar a comprar alimentos de agricultura biológica. Por exemplo, se começar a ter alguns cuidados com a radiação eletromagnética na sua casa. Então, estes pormenores nos quais nós agora estamos a chegar à conclusão que fatores, nós vamos chamar fatores de risco, não tão catalogados como tal, mas sabemos que hoje em dia intervêm no processo da doença, nós então o que fazemos é evitar estes mesmos fatores de risco. Quando evitamos estes fatores de risco, estamos a tentar ter uma saúde integrativa. Porquê? Porque além da minha saúde física, ou seja, como é que eu estou fisicamente, tenho a minha saúde emocional, como é que eu faço a minha gestão emocional, a minha capacidade mental, como é que está, porque eu posso estar bem fisicamente, não ter uma doença e ser uma nódoa negra na concentração, na memória, na atenção e, portanto, eu não sou uma pessoa produtiva no meu trabalho, por exemplo. E depois, tudo o que é a rede social. Que é importantíssimo. Esta rede social é importantíssima, que entra a minha família, entram os meus amigos, entra a minha comunidade, o meu trabalho e a minha comunidade, podemos dizer até o meu país, como é que eu penso, porque é diferente o que pensamos aqui do que pensam outros países. E quanto mais nos afastamos das linhas, nós somos muito parecidos com a Espanha, mas já não somos tão parecidos com a Tailândia, por exemplo. Isto interfere na saúde também. Claro. Onde é que eu vivo interfere na saúde. Então, todos estes fatores interferem na minha saúde ou propiciam a minha doença. O objetivo deste livro é que as pessoas entendam que o facto de não terem nenhuma doença diagnosticada, o facto de não terem nenhum sintoma de dor permanente ou de uma massa, de um tumor, não significa que estejam saudáveis. Claro. Então, estar saudável é mais do que a ausência pura de doença diagnosticada. E é isso que tentamos escrever no livro. Quando dizemos que não há doenças, é porque não se tratam as doenças. Tratam-se os doentes, tratam-se os utentes, os pacientes no seu todo. O que é que levou àquela doença, quais foram os fatores que a pessoa foi fazendo ao longo da sua vida para que lhe tenha aparecido determinada doença, e são nestes fatores que nós tentamos intervir de forma a que aquela pessoa tenha mais saúde, mas também depois os fatores biopsicossociais, é aquilo que chamamos assim hoje, no qual o entorno da pessoa conta muito para ela estar bem ou não. Eu vou-me apercebendo que muitas destas doenças surgem, de facto, depois de um grande impacto emocional, depois de um grande trauma emocional. E assim sucessivamente, não é? Certo. Essa é a prova de que estamos, de facto, ligados. Estamos completamente ligados e a medicina deixou de dar importância a isso porque Descartes disse que a saúde era para os médicos e a mente, as emoções, era para os curas, para os padres, há 500 anos atrás. Isso separou a medicina de poder olhar e depois passaram a ser os psicólogos a tratar mais, eventualmente os psiquiatras a tratar mais desta área. Mas a medicina, como geral, deixou de olhar para isso. Nós hoje sabemos, desde que um médico alemão chamado Hammer estudou casos de cancro e a sua relação com determinados tipos de emoções, como é que a pessoa vivia aquilo que lhe acontecia na sua vida, um conflito emocional, como é que eu reagi a este conflito emocional. E isso impacta na minha vida e isso está relacionado estatisticamente com
um ou outro tipo de tumor. E a partir daí começou a haver uma disciplina que se chama psiconeuroimunologia, hoje já um pouquinho mais moderna, chamada psiconeuroimunoendocrinocardiologia. Porquê? Porque os sistemas cardiovascular, endócrino e neurológico estão relacionados então com as emoções. Isto é o mais moderno que se pode dizer. Há já imensas publicações científicas nesta área, nomeadamente com demonstrações bioquímicas analíticas de como é que eu estou quando tenho uma notícia má ou como é que eu estou analiticamente quando tenho uma notícia boa, vamos dizer assim. Correspondente a eu ir a um casamento e eu ir a um funeral. Como é que fica o meu corpo do ponto de vista analítico, bioquímico? E isto hoje em dia já se consegue provar. E estas bolinhas que passam no meu corpo, que uma autora chamada Candace Pert chamou as moléculas das emoções, nós sabemos que são neurotransmissores, que são citoquinas, todas as moléculas que nós estudamos na faculdade vão ter a sua atuação num órgão ou noutro, consoante o impacto, consoante a emoção, e isso é o que repetidamente nos pode levar a uma determinada doença. O bom deste livro é que a linguagem de facto é muito simples, muito acessível para quem quer aprender mais. E começa por onde? Falamos aqui da gestão do stress, a gestão emocional, certo. Alimentação e exercício físico, qualidade do sono, um tópico até que divide às vezes opiniões, o jejum intermitente, por exemplo. Certo. As pessoas vão começar por onde? Quem é que deve ler este livro, por exemplo, Sra. Doutora? Ora bem, essa é uma pergunta tricky question. Toda a gente? Eu diria que toda a gente. Claro. O livro foi escrito exatamente para ser uma tarefa de esclarecimento das consciências. Foi assim que eu comecei por escrever o livro. O livro começa por um desafio, não é? Da ideia de sou tão apaixonada por aquilo que faço que gostava que mais pessoas pudessem ler sobre aquilo que nós fazemos dentro desta área. Não é um livro para médicos, é um livro para as pessoas. Ótimo. Exatamente para que a pessoa possa ler, inclusivamente responder a um pequeno questionário de sinais e sintomas. Está escrito de uma forma muito prática e com este questionário vai saber se efetivamente pode estar a gerar ou estar na gênese de um processo de doença ou se continua a fazer o que está porque algo está a fazer bem, porque não tem nenhum fator de risco que nos possa chamar a atenção. Obviamente, como sempre dizemos, isto não é para substituir uma consulta, isto é para a pessoa ficar a saber mais sobre o corpo, ficar a saber mais sobre o que é saúde, ficar a saber sobre fatores que podem levar à doença, repetidamente, e que a pessoa, de uma forma muito fácil e muito prática, pode reverter o seu processo de doença, isso sim. É o que está escrito nesse livro. Muito bem. Como não adoecer, Ana Moreira, médica e presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, também aqui em direto, nosso programa consultório. Eu agradeço imenso a sua presença. Muito obrigada. O prazer foi meu. Foi um gosto. Até à próxima. Aqui Obrigada. E também com esta paixão que tem pela medicina integrativa. E já agora, 1 e 2 de dezembro deste ano, a Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa organiza o 5º Congresso Internacional de Medicina Integrativa. O ano passado tivemos 700 profissionais de saúde de 25 países. Portanto, todos os colegas e profissionais da saúde estão convidados. Este ano, mais uma vez. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada eu. Seguimos em frente neste consultório, vamos fazer mais um curtíssimo intervalo. Também aqui no programa de hoje, edição de segunda-feira, vamos falar de uma campanha da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular que desafia os portugueses a adotar estilos de vida saudáveis nas férias. E já sabe, é aqui também que vai poder participar. Hoje tem aqui a oportunidade de esclarecer as suas dúvidas relacionadas precisamente com cardiologia. Não deixe de participar através do número de telefone 22 508 3297. A nossa equipa está disponível para receber a sua chamada, o seu telefonema, 22 508 3297. Tem também a oportunidade de entrar em contacto connosco por escrito, através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Conto consigo. Até já.